aqui. E eu já vou pôr o meu Não, calma. Você tá com muita pressa, não. calma. Daqui a pouco você põe o seu aí. Então você vai pôr outro. Não, eu vou pôr só um quadro aqui pra gente poder escrever algumas coisas, tá? Mas antes, eu só vou lembrar todo mundo que eu tô lá no site, eu coloquei criei uma área de destaque, que a gente está colocando as aulas, assim, as últimas agora, mais em destaque, de contabilidade, banco de dados. A gente já tem umas 6, 7 horas de banco de dados, sabe? Então, assim, eu já coloquei aqui esse link, tem algumas aulinhas em destaque, e tem também as aulas da faculdade IMES, né? Para o pessoal já ficar mais atento. Lembrando que essa aula de redes nossa hoje é uma continuação. Nós já tivemos 3 aulas de redes, eu vou pesquisar elas depois e vou colocar dentro dessa área de destaque também, tá, Flávio? E aí eu só vou lembrar, o Choque Maguedulá também tá aí. Quem mais acabou de entrar? Vinícius também tá aí, a turminha tá chegando. Ô Flávio, mas falando aqui de redes, né, eu quero conceituar um pouquinho aqui, mais um bate-papo com todos os nossos alunos e alunas sobre redes, né. Então, quando eu comecei a dar aula, eu ainda não tinha mestrado, não tinha doutorado, e a primeira especialização que eu fiz, na época, era Escola Superior Aberta do Brasil. Eu fiz uma especialização em redes de computadores. Aí chegou o Berenice agora também, o pessoal tá chegando. Eu fiz uma primeira especialização que foi em redes, na época eu trabalhava muito com Linux, eu tinha alguns projetos na internet, alguns sites, né, trabalhava muito com Linux, e tinha alguns servidores, uma vez eu tive um problema de invasão em servidor, tive que estudar bastante essa parte de segurança, de firewall, né, de rootkit, que você sabe, chegou mais gente aí, a Tânia chegou, e aí a primeira especialização que eu fiz foi em redes de computadores, e sempre foi um assunto que me fascinou, né? E por quê? Porque está muito ligado aí com segurança da informação. Uma vez teve um aluno que perguntou para o Flávio se o Flávio fazia aula de luta, porque ele mexia muito com segurança, que ele falava que eu também dava aula de segurança. Mas era segurança da informação, o aluno entendeu errado, né? Achou que era segurança. Não luto nada. Mas, e aí, eu tava pensando aqui, Flávio, em alguns conceitos que vão se misturando a redes de computadores, né? E aqui, né, a gente sempre no começo da aula, eu gosto muito de lembrar isso para os alunos, a gente fala muito isso daí, que a faculdade, né, o aprendizado, e vocês que um dia tiverem vontade de chegar, fazer um mestrado, vocês vão ver que acaba que a gente tem que ser muito independente, né, a gente tem que estudar. Essa especialização que eu fiz lá em 2008, cara, era EAD, eu tinha que ler, não tinha vídeo, era só os arquivos PDF que a gente tinha que ler, e fazia uma prova presencial, eu ia até Uberlândia fazer essas provas na época. E sempre eu tive que estudar, testar e aprender. E eu percebo que hoje, em todas as áreas, mas na nossa área isso é muito específico. A área de TI, de computação, depende muito do aluno, né? Você tem que, por isso que eu estou sempre sugerindo, alguns cursos fora, etc., eu passo sempre o material para vocês, a gente tenta fazer uma curadoria lá. É por esse motivo também que nós estamos regravando todas as aulas da faculdade de IMES, acho que até o final do ano a gente conclui. O pessoal está chegando aí, chegou o André, chegou o Caroline. E aí eu sempre lembro que a gente tem que buscar. E aí quando a gente traz um assunto de redes, Flávio, se mistura com sistemas operacionais, por exemplo, né? Se mistura com programação, né? E aí, o que eu só queria passar para a turma aqui, algumas curiosidades bem rápidas, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Flávio, você vai me ajudando. Não, tranquilo. Nós vamos falar aqui um pouquinho para a turma. Deixa eu colocar aqui no... Vamos usar isso aqui como se fosse um quadro, né? A gente poder escrever aqui um pouquinho. Então, eu queria só falar um pouquinho, né? Quando a gente fala de redes de computadores, tem alguns conceitos que se misturam um pouco, né? Nós temos os conceitos dos protocolos. O que é um protocolo, Flávio? Protocolo de comunicação. Protocolo de comunicação. Rapidinho. Quando a gente comunica, a gente sempre vai lembrar que nós temos o emissor, que é quem emite, e o receptor. Sim. Né? Então, o protocolo é como se fosse a linguagem que os dois, vamos falar assim, as duas entidades, né, os dois ali utilizam para conversar. Né? Então, protocolo nada mais é do que como se fosse a língua, como se a gente, igual a gente está conversando aqui em português, é como se fosse uma linguagem que os dois entes ali, vamos falar, as duas entidades, utilizam para trocar os dados.
Exatamente, né? Exatamente. Por exemplo, o mais famoso aí, protocolo da internet, qual que é? TCP/IP, né? Na realidade, são dois que já estão misturados aí, né? Na realidade, é uma pilha de protocolos, né? É um agrupamento de protocolos. Isso, são vários protocolos juntos aí, mas, né, cada protocolo tem sua finalidade e tem a sua, vamos falar assim, a sua serventia dentro das redes de computadores. Normalmente, cada um faz um tipo de tarefa, de trabalho diferente. Exato. Eu tenho também o UDP, que é o irmãozinho mais novo, mais fraco dele. TCP. E eu gosto de fazer assim, uma comparação. É lógico que a gente já falou bastante desses protocolos, mas assim, tem uma curiosidade que eu acho legal fazer uma comparação. No século passado, Flávio, quando a gente ainda mandava SMS, a gente mandava um SMS, eu não tinha certeza se o SMS que eu mandei para você, Flávio, chegou até você. Podia estar com um problema na rede, na transmissão, eu não tenho certeza se aquele SMS chegou. Eu disparei aquela mensagem, eu disparei aquele pacote. Quando eu mando um WhatsApp hoje, eu sei que você recebeu ou que você não recebeu aquilo ali. Eu tenho uma confirmação. Eu tenho um handshake ali que me retorna uma confirmação. Não é isso? Exatamente, né? A gente consegue garantir. Isso. E aí, quando eu falo do TCP/IP e do UDP, nessa analogia, qual desses dois que eu tenho uma confirmação de entrega? No TCP, né? Aqui eu confirmo que o pacote foi entregue, né? Você recebe uma confirmação. Exatamente. Né? Você não, né? O equipamento em si consegue, né, saber que existe a confirmação. Isso. E o UDP eu não tenho isso. E eu tenho outros protocolos. Eu tenho SMP, SMB, ICMP. E aí eu falo assim, Thiago, mas se eu tenho um protocolo que me confirma e o outro não confirma, por que eu não uso somente o TCP? Porque eu tenho características. E muitas vezes não é necessário eu usar uma metralhadora para matar uma formiga. Não é isso, Flávio? Exatamente. Então, existem as aplicações. Só que aí, uma coisa que é legal. Quando eu falei que a gente ia comparar sistemas operacionais e redes, Flávio, é porque dentro de redes a gente estuda um outro conceito. Assim, nós estamos falando bem rapidamente, só para começar a ambientar as coisas aqui. Nós temos o conceito de servidores, que é o segundo conceito. Então, o primeiro conceito que eu queria falar é protocolo, né? Bem rapidinho, que é a forma de comunicar. Eu quero falar também de servidores. Flávio, como é que você pode conceituar aí servidores? Servidor não necessariamente precisa ser uma máquina, né? Muita gente confunde isso. Tem um computador que é, né, parrudo, que, né, não. Servidor é simplesmente uma máquina que oferece algum tipo de serviço. E aí, né, são diversos tipos de serviços que nós temos aí quando se fala em redes de computadores. Dentro da empresa que você trabalha hoje, por exemplo, eu acredito que você deve ter servidor de arquivos, servidor de impressão. Tem servidor de... Né? E DHCP, etc., que eu vou falar já deles, né? Então, assim, o servidor pode ser uma máquina, ou eu posso ter uma mesma máquina física, tendo vários servidores. Você pode ter uma mesma máquina que ofereça vários serviços. É como se fosse vários servidores dentro de um só. É uma máquina sozinha que oferece vários serviços. Aí que eu vou te perguntar, Flávio. Vamos supor que eu tenho uma máquina que é 192.168.1.15. Nós sabemos que isso aqui é um endereço IP. Né? Um endereço IP, IPv4. Só que eu te falo, Flávio, essa máquina aqui, ela é um servidor de arquivos, servidor web e servidor MySQL. Beleza. Aí uma pessoa está aprendendo, vai pensar o seguinte, Thiago, toda vez que eu contatar essa máquina, como que essa máquina sabe que eu estou buscando arquivos, ou eu buscando uma página na internet, ou acessando um banco de dados, que o MySQL, só colocar aqui, é um banco de dados. Então, assim, uma mesma máquina, aqui ela tem três serviços diferentes,
E a gente fazia muito isso, né? Quando eu subia um servidor ou um VPS, que é um Virtual Private Server, eu colocava tudo ali encapsulado, né? Antes da gente falar de máquinas virtuais, antes da gente falar de Docker, etc., eu colocava tudo num servidor VPS ali. Mas como que não existe confusão? Se eu tenho 3 ou eu tenho N serviços rodando na mesma máquina? Como é que eu sei a hora que eu vou falar com um dos serviços ou com outro serviço? Além do endereço IP, o que mais eu tenho que especificar? A gente, para conseguir fazer essa separação aí, a gente tem o conceito de portas. Ótimo, né? É isso que eu quero chegar. A gente tem o conceito de portas de conexão, né? Uhum. Então, através do uso das portas, são pouquinhas, são 65.536 portas, né? Então, através das conexões e do conceito de portas, a gente pode especificar onde é que vai rodar cada serviço. Então, com isso, a gente tem a possibilidade de, no mesmo servidor, ele ser, igual você colocou, um servidor de arquivos, né, um file server, um servidor web aí, com, né, servidor de página, um servidor de banco de dados, igual o MySQL, e mais ainda, a mesma máquina pode ser servidor de e-mail, servidor de aplicação, servidor de DNS, porque com essa quantidade de portas aí, é possível, né? A gente só precisa ter performance, né? Ter recurso, a máquina só precisa ter recurso disponível para que ela consiga hospedar todos esses serviços. Gerir tudo isso, né? Gerir recurso, né? No caso, seria, né? O hardware da máquina, ele precisaria, então, ter lá uma capacidade para conseguir suportar todos eles e gerir todos eles sem, né? Vamos falar, sem parar, sem ter nenhum problema. Sim. E na realidade, e assim, já que está falando, na realidade, normalmente, uma máquina servidora, como às vezes ela é comprada ali com a finalidade de ser servidor mesmo, então, às vezes ela tem características mais robustas, e por conta disso, a gente consegue ali hospedar vários serviços, né? Sim, sim. Porque o pessoal tá me ligando aqui no Teams, deixa eu até fechar o Teams aqui, que nós estamos fazendo uma migração hoje, eu já avisei que eu tô dando aula e depois eu entro. Me fala, meu Teams aqui pipoca toda hora, o meu tá aberto aqui. Eu vou até mandar um WhatsApp aqui pro meu colega, mas antes deixa eu só voltar aqui no conceito. Flávio, então, assim, por exemplo, se eu tenho um banco de dados MySQL rodando nessa máquina, 192, 168, 115, e eu preciso acessar esse banco de dados, eu vou acessar esse banco de dados MySQL na porta padrão desse banco de dados. E lembrando que é livre a escolha. Eu posso escolher, eu posso administrar, eu posso gerenciar qual porta de conexão eu vou usar a cada serviço. Mas, para o administrador de redes não ficar doido, a gente costuma usar as portas o quê? Padrões. Portas padrões. Portas padrões. Exatamente. E aí, eu quero agora começar a misturar um pouquinho. Falei de protocolo, falei de servidores, né? O Flávio explicou o servidor, explicou a porta de conexão. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu quero fazer um acesso numa máquina usando um protocolo antigo que não se deve usar, que é o protocolo Telnet, eu vou ter que chamar um determinado servidor em uma porta específica. Telnet eu uso qual porta, Flávio? Normalmente a porta 23, né? 23. Só que o que acontece, né? Só para conceituar. Esse Telnet, ela não é criptografado de ponta a ponta. Então, tudo que eu transito nessa conexão Telnet, se eu tiver rodando aí, isso aí o Flávio já fez muito laboratório com os alunos. Não sei, acho que você chegou a mostrar para eles aqui o Wireshark ou não? Não, aqui não. Eu mostrei, foi o da Cisco, Packet Tracer. O mas Packet Tracer. No laboratório, lá nas aulas da faculdade, a gente fez muitas vezes, a gente capturou muitas vezes pacotes, onde a gente, né, pegava o pacote na íntegra aí, na porta 23. A gente coloca a placa de rede em modo promíscuo, não sei se ainda usa dessa maneira, em modo promíscuo, e aí tudo que circula na rede eu consigo escutar.
Então imagina que tem uma sala com um monte de gente conversando e você começa a escutar ali, você vai pegando fragmentos, porque tudo isso é transmitido em pacotes, eu consigo pegar aqueles pacotes. Então, no Telnet, tudo é aberto, não é criptografado, o que acontece? Acontece que eu posso, às vezes, pegar uma senha, um comando que o cara digitou, colocou -p senha na frente, o que não se deve fazer, eu consigo pegar. Por isso que eles criaram, né, um outro protocolo chamado Secure Shell, ou SSH, que vai utilizar qual porta, Flávio? Porta padrão 22. Porta 22. Esse aqui, ele é criptografado, então tudo que eu faço aí passa e é protegido. Se eu vou me conectar nesse servidor MySQL, para me conectar no servidor MySQL, por padrão, a porta é 3306. 3306, MySQL. MySQL. E aí, assim, só uma curiosidade, né? Existem milhares, né, centenas de milhares de servidores na internet. E esses servidores, eles muitas vezes, eles não passam por proteção. Eu já tive servidor invadido. Não sei se o Flávio já teve. Já. Isso aí, né, faz parte quando você está aprendendo, né? Você é faixa branca, né? Eu tive servidor invadido. Então imagina assim, eu tenho 65.536 portas. A galera geral sabe que a porta padrão é a 22 do SSH. O que o pessoal faz? Constrói ali um bot que começa a vasculhar uma range, uma faixa de endereço IPs e vai batendo na porta 23. Se responde, marca ali como um servidor que a porta 23 está aberta. E entra uma segunda etapa, que é de tentar acessar com uma senha. E aí o pessoal pode tentar acessar como usuário root, igual teve um aluno que perguntou para o Flávio se Ruth era o nome daquela menina que sentava lá na frente. Não é. Essa Ruth aqui é R-O-O-T. Ou então tenta acessar com algum usuário padrão, que antigamente os servidores vinham tudo assim, aberto, né, Flávio? Aí tinha alguns serviços com usuário padrão. O cara entrava, explorava uma brecha de segurança, um exploit. Eu já vi gente subir arquivo executável inter via FTP e depois chamar lá na URL o negócio executar. A galera explora pra caramba. Então, no caso do SSH, a primeira coisa que a gente recomenda é fazer o quê, Flávio? É trocar a porta padrão, né? Nesse caso, a gente recomenda trocar. Exatamente, não usar na porta 22, porque todo mundo sabe que o SSH roda na porta 22, apesar de ser um serviço criptografado, né, mas todo mundo sabe, e se você tiver uma senha fraca, alguma coisa assim nesse sentido, ele pode ser invadido e não vai adiantar nada aí, nesse caso, a criptografia, né? Uma vez eu me vi dentro de uma rede, eu precisava fazer um acesso a uma máquina externa, né? E aí o que acontece? Só mais duas curiosidades aqui. Não pode ir, ó. Quando você está acessando a internet, o HTTP, que também é um protocolo, né, Flávio? Só que atua em outra camada diferente. O HTTP em camada de aplicação, que é o Hypertext Transfer Protocol. Esse aqui é o Secure Shell. Né? Vou até colocar maiúsculo para a gente entender. Esse aqui é o Transfer Control Protocol. Internet Protocol. O DP eu não lembro não, Flávio, você é mais nerd. Como é que é mesmo? O DP? Data Package. Unified Data Package, Acho que é isso mesmo, tá? Isso, é isso. Mas é isso mesmo. E aí cada um... Peraí, Data Package. E aí cada um tem o seu nome. User, user. User... Não, User... Data Protocol. Data Protocol. Protocol, é isso. Aí o que acontece, né? O HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, ele funciona também na porta o quê? 80 de conexão. Padrão, né? Porta 80 de conexão. Só que hoje ninguém mais usa o HTTP, porque existiu um movimento alguns anos atrás de forçar todo mundo para mudar para o HTTPS. Qual que é a diferença do HTTP para o HTTPS? É bem semelhante à diferença do Telnet para o SSH, né, Flávio? Exatamente. Qual é a diferença, Flávio? Explica para nós. O
O HTTP puro aí, que roda na porta 80, ele é sem criptografia, enquanto que o HTTPS, que tem o S né, de security aí no final, ele, a mesma coisa, porém com criptografia. O que significa, gente? Que o tráfego, né, as informações trafegadas, quando está no HTTPS, mesmo que ela seja capturada por um hacker, o cara não vai conseguir ler as informações ali, a senha não vai estar inscrito bonitinho, né? Vai estar todo criptografado. Então é até um detalhe interessante que às vezes muita gente confunde. Quando você criptografa, significa que o hacker não vai capturar? Vai, ele captura, né? Porque a informação está sendo trafegada. Isso. Porém, ela não é inteligível, não dá para traduzir. É muito difícil você pegar uma informação que esteja criptografada com os principais protocolos de criptografia hoje, né? Que é o Triple 10, o AES, né? Que são essas criptografias de ponta, que a pessoa, né, o hacker, consiga decifrar. É praticamente impossível isso, né? Então, não é que o hacker não captura, ele captura, porém a informação não serve para nada, porque ela está toda criptografada. Sim. Né? E qual que é a porta que o HTTPS usa, Flávio? 443 padrão. 443 padrão. Agora, deixa eu só. Pode falar. Agora, aproveitando, né? Aí muita gente pode falar assim: mas então a gente. É uma boa prática instalar, por exemplo, o site em outra porta, mesmo. Aí já não é. Porque quando a gente fala de segurança da informação, a gente vai lembrar aqui dos principais pilares da segurança, e um dos pilares é a disponibilidade, ou seja, a informação precisa estar disponível. Não adianta nada se eu tranco ela tanto que outras pessoas não acessem, né? Então, pensa em um comércio eletrônico que usa lá um site, né? Então, se eu vou lá, crio lá para uma empresa qualquer, por exemplo, vou pegar aqui a empresa que eu presto serviço, eu vou lá, crio lá o site do Laticínio Cantiminas, eu vou lá e escrevo laticiniocantiminas.com.br, porém, eu coloco numa porta diferente. E aí, o que acontece? Quando a pessoa tentar acessar o site, não vai conseguir. Né? Então, nesse caso, é importante que ela esteja na porta padrão. Quando é que a gente não vai colocar na porta padrão? Quando aquele serviço, aquele portal, aquele site, né, é exclusivo apenas para algumas pessoas que vão conhecer. Mas quando o serviço é um serviço que vai ficar exposto ao público, principalmente quando vai se falar aí de questões de comércio, né? Eu estou aqui, é como se a Amazon fosse lá e trocasse a porta do site deles e ninguém mais acessasse a Amazon. O que adianta, né? Então, aí, nesse momento, é interessante que a coisa funcione na porta padrão, mas com os devidos recursos de segurança, né, implantados aí. Porque, gente, já é automático. Quando você digita, você está lá no browser, no navegador. Quando você digita o endereço e dá Enter, automaticamente aquele browser vai procurar aquele endereço ou na porta 80 ou na 443. Sim. Então, se ele tiver numa porta diferente, ele não vai localizar, porque se você não disser para ele qual a porta... Por exemplo, eu especifico a porta que é 8086. Isso, exatamente, né? Aí, se a gente não colocar a porta na frente, igual o Thiago acabou de pôr aí, ó, aí a gente não consegue acessar. E aí, não tem sentido se você estiver lá disponibilizando um site que é para mostrar seus produtos, que você está comercializando ali, não tem sentido isso não estar disponível para quem quiser ver. Então, nesse momento aí, é porque muita gente às vezes confunde, então eu vou pôr numa porta diferente. Não, gente, às vezes não. Às vezes o intuito é que todo mundo possa acessar realmente, né? Isso. E aí, por isso, né, que uma vez eu estava dentro de uma rede que era com todas as portas de saída fechadas pelo firewall. Daqui a pouco o Flávio vai falar o que é o firewall. Só que eu precisava acessar um servidor externo. Né? O que eu fiz? Tem duas maneiras.
Eu posso subverter o firewall, ou eu posso colocar o meu servidor para servir na porta 443, por exemplo. Aí eu fiz um SSH, e aí eu especifiquei que não ia usar a porta 22 padrão, coloquei um "-p 443, o firewall ia entender ali que era um HTTPS puro, padrão, eu conseguia acessar o meu servidor. Dependendo do firewall, ele filtra o tipo de conexão ali e não deixa. Mas ali eu sabia que eu ia conseguir. E uma outra maneira também, que até quando eu fiz essa primeira especialização, eu escrevi sobre o proxy reverse. Que é a subversão do firewall. Que é uma maneira também de você acessar um serviço externo, né, de dentro para fora. Então, assim, é uma outra abordagem que a gente pode utilizar. Né? E aí, a gente está semeando na cabeça de vocês alguns desses conceitos, porque tudo isso aí é fundamento quando você trabalha com software. Primeiro, um programador. Cara, o programador, eu já falei várias vezes aqui, o algoritmo e a linguagem de programação é a base dele, mas ele tem que saber de banco de dados. Talvez a linguagem que ele trabalha, ele nem vai usar o SQL direto, mas tem que ter o conceito de join, ele tem que ter o conceito de tabela, de campo, de atributo, né? Ele também precisa ter o conceito de sistemas operacionais, de gravação de arquivo, etc. Ele tem que ter o conceito de rede implícito também, porque eu vou precisar acessar um recurso. Hoje, já foi a época que a gente programava monousuário, né? Eu passei por essa fase, o Flávio também. A gente programava para rodar um computador, uma pessoa acessando, e era ainda o sistema operacional, o MS-DOS, ele não tinha Alt-Tab. Eu não mudava de janela. Eu abria aquela tela daquele aplicativo, trabalhava nele fechado e saía. Mas isso há décadas não é mais assim. Então, eu tenho que ter muito esse entendimento que, por trás dessa infraestrutura, o que acontece? Tem algumas engrenagens rodando, eu tenho que ter noção. Você não tem que ser um especialista em redes. Você não tem que ser um Flávio da vida, não precisa. Mas, cara, você tem que saber que o troço está rodando ali num servidor, o servidor tem uma porta de conexão, alguém pode mudar a porta. Eu acho que eu já contei essa história. Uma vez, numa rede corporativa que a gente trabalhava, uma máquina importante lá da Telecom parou de rodar. Por quê? Porque existe um serviço chamado DHCP, que é o Dynamic Host Control Protocol. Esse serviço, quando eu conecto uma máquina em uma rede, ela verifica se tem um servidor DHCP e provê um endereço IP. Por exemplo, eu tenho uma rede de 10 máquinas, já existe a máquina 15, 192, 168, 115. Quando eu conectar, ele vai falar assim, olha, a 15 está sendo usada, você vai usar a máquina, você vai receber a numeração 16, ou 20, ou 18. Só que alguém foi lá manualmente e colocou o mesmo endereço IP em duas máquinas diferentes, em uma rede DHCP. E quando isso acontece, é muito importante, a gente sempre tem um estagiário para culpar, né? É culpa do estagiário. Mas assim, aí ele colocou o mesmo endereço IP em duas máquinas, cara, zebrou. Né? Então são coisas que a gente vivencia ali, dentro de rede, que talvez você nunca tinha parado para pensar. Cara, mas não tem lógica você colocar manualmente o endereço IP. Tem lógica. Tem em algumas situações, a gente trabalha manualmente, colocando o endereço IP manualmente. Só que, no geral, a gente sempre trabalha em redes DHCP. E o mais incrível, né, Flávio, que à medida que vamos evoluindo essas coisas, nós vamos entrando numa camada de abstração e muita gente, às vezes, chega para a TI numa camada de entendimento que ele desconhece o que está aqui embaixo do capô, né? Não que você precise saber disso a todo momento e a toda hora, mas isso às vezes esses conceitos fundamentais vão te ajudar. Semana passada tivemos uma falha numa engrenagem da internet que está até abaixo da Amazon, que é a Cloudflare. A Cloudflare, né? E muita coisa parou de rodar, viu? Cara, eu tava numa reunião... Acho que foi na terça de manhã. Na terça de manhã. A menina com o Canva aberto,
e de repente, gente, vocês estão conseguindo abrir aí o board no Canva? Não. É permissão, não sei o quê. Aí o outro falou, o chat GPT parou de funcionar também. Você viu tanto de coisa que parou por conta da Cloudflare. A Cloudflare nada mais é que uma distribuição de conteúdo disponível globalmente. Se eu tenho um mega serviço que eu vou trabalhar no mundo inteiro, é óbvio que o cara lá do Japão... o cara do Japão, ele pode acessar o meu servidor. Só que eu vou ter uma latência de acesso até lá. Então eu contrato o serviço da Cloudflare, ele replica, faz um cache, bem resumido assim, né? Um cache mundial de tudo aquele meu conteúdo, imagens, conteúdos estáticos, etc. E dessa maneira, ele consegue mais facilmente acessar com baixa latência, né? Então é assim que funciona. O que mais, Flávio? Você estava falando aí, né, sobre o programador precisar conhecer algumas coisas, né? Eu colocaria alguns conceitos quando se fala de... Um alerta aqui, o tempo fechou pra caramba aqui, pode ser que acabe a energia, que aqui em Monte Alegre de Minas, aqui é a capital do abacaxi. Aqui tem muito abacaxi, mas a energia às vezes acaba. Então, se acabar, Flávio, você vai segurando aí, tá? Mas eu tô até olhando ali, porque também toda hora o vento tá forte aqui, mas ó, o que eu colocaria assim, ó, de importante para o programador, não para que você se torne um especialista em redes, igual o Thiago é especialista, porque fez pós-graduação nessa área, eu também e tal, mas para um programador convencional que vai usar uma linguagem para trabalhar, esses conceitos de rede, igual o Thiago falou, conceitos de sistemas operacionais, conceito de algoritmo, são conceitos de banco de dados, são extremamente importantes. E aí, quando se fala de redes, o primeiro que eu colocaria seria como é que funciona o modelo cliente-servidor, né? Por quê? Porque hoje praticamente todos os sistemas trabalham nesse modelo cliente-servidor, né? Você tem lá, igual o Thiago falou, ninguém mais faz um sisteminha para ser acessado standalone sozinho. O sistema, ele é para todo mundo acessar. Quando você está criando qualquer tipo de sistema, a intenção é que várias pessoas possam acessá-lo simultaneamente. E isso só é possível se você usar o modelo cliente-servidor, ou seja, você tem um serviço daquele sistema que está instalado em algum lugar, e aí pode ser um servidor que está lá no Japão, ou pode ser até na sua máquina, né? E o cliente que vai fazer o acesso desse sistema. Então, isso é programar no modelo cliente-servidor, né? Não é isso, Thiago? Né? Outra questão são os principais, né? São os principais protocolos. Os principais protocolos, igual a gente disse aí, que cada serviço roda numa porta, mas alguns deles, e consequentemente entender ali esses principais protocolos é fundamental. Por exemplo, como é que funciona o HTTP e o HTTPS. Por quê? Porque o seu próprio sistema, né, talvez o seu cliente ali que você está fazendo, né, vai usar o browser para poder usar o sistema. Às vezes seu sistema roda no browser. Se seu sistema roda em browser, né, então automaticamente ele está usando ali o protocolo HTTP ou HTTPS para que ele consiga renderizar a tela, mostrar os dados da tela. Então, HTTP, HTTPS, TCP e UDP, esses dois aí, gente, né? Quando usar TCP, quando usar UDP. O Thiago falou aí um pouquinho do TCP, falou também do UDP, que não é tão usado, mas dependendo da circunstância, o ideal é o UDP. Vamos imaginar que o seu sistema, por exemplo, tenha lá um repositório de armazenamento de sons. E aí você precisa reproduzir aquele som. Gente, quando você fala em áudio ou vídeos que precisam ser reproduzidos, o protocolo que se usa a nível de camada de redes, que depois a gente pode entender, é o UDP. Por quê? Porque se a cada pacotinho que trafegar, se ele precisar confirmar, você vai ter piques, né? Seu vídeo vai ficar picotando, sua música vai ficar engasgando, e o protocolo UDP, mesmo que ela tenha engasgado, se ela continua depois, o fato dela ter lá dado um engasgado, ou o vídeo dar uma tremida ali por conta de um pacotinho que não conseguiu chegar,
né, e aí foi para o próximo, é muito melhor do que o pacote repetir, do que ter que fazer a reentrega do pacote. Isso não pode. A Patrícia colocou uma pergunta, desculpa te interromper. Pode. Também ou não, para não esperar a confirmação. Não sei se ela quer dizer a respeito do streaming que nós estamos passando aqui. Isso, desculpa, é sobre isso mesmo, porque aqui a nossa mensagem, eu acho que tem que ser uma coisa mais instantânea, não sei se nesse sentido teria que usar o DP. Exatamente, aqui ó, a gente está aqui conversando, né, usando aqui o Google Meet, né, para fazer a nossa ferramenta que é o Google Meet, mas por trás do Google Meet aqui, tá sendo trafegado esses dados entre nós aqui. E nesse instante, esse tráfego onde está mostrando nossas imagens e as nossas falas, eles estão usando o DP como pacote, como protocolo de fazer esse tráfego funcionar bem. Porque se a minha voz ou a nossa imagem aqui chega meio picotado a voz, ou a imagem dá uma embaralhadazinha e depois volta ao normal, isso não prejudica, né? É melhor do que refazer, ficar fazendo e ficar como se fosse um gago falando, né? Repetindo a mesma coisa, aí fica pior ainda, né? Exatamente, então o protocolo UDP é extremamente importante, dependendo do modelo de serviço, né? O Thiago falou, por exemplo, os bancos de dados, propriamente mesmo, o banco de dados, SQL, MySQL, ele roda parte em UDP e parte em TCP. O DP porque o DP é mais rápido. Então, dependendo do caso, dependendo do tipo de serviço que está rodando ali, o DP resolve bem melhor do que o TCP. O TCP, indiscutivelmente, ele vai ser melhor, por exemplo, vou copiar um arquivo. Se você está copiando um arquivo, não pode falhar nenhum bit, né? Nenhum byte. Isso aí, nenhum bit. Se falhar um bit, o arquivo está corrompido. Pode ser um arquivo gigante. Pensa um banco de dados, por exemplo, que tem lá 500 GB no tamanho dele. Se falhar um bit, gente, que é uma parcela que é 0,0001% desse arquivo, esse arquivo está corrompido. Esse arquivo está corrompido e ele não vai funcionar adequadamente, né? Outra coisa que eu acho que é extremamente importante para os programadores são as portas, mas a gente usa o nome de sockets, né, Thiago? Sim. A maioria das linguagens de programação vai traduzir ali, quando você está falando da porta, como os sockets, né, a interface para receber e enviar via rede, né? Tem no Java, no Python, no C#, né? Todas as linguagens aí tem os sockets que a gente usa para fazer as conexões. Então, é o conceito de porta, né? E também, gente, alguns conceitozinhos, não a nível tão aprofundado, mas de segurança, conceitos básicos, que igual a gente pode falar um pouquinho depois aí, firewall, isso. Né? Criptografia, né? Isso é importante. Eu quero só uma história, uma curiosidade que eu lembrei aqui. Muito tempo atrás, eu não gosto muito de lembrar essas coisas de muitos anos, né? A impressão que a gente está ficando velho. Ficando velho, né? Toda vez que eu vou cortar o cabelo, parece que meu cabelo sai mais prateado, né? Eu ainda não sou igual o Flávio, não, mas não, isso aqui é luzes que eu passo no cabelo. Luzes! O Flávio, então, faz luzes. Legal, Flávio. Eu cheguei para dar aula, agora já que tá... Eu cheguei para dar aula esses dias na escola, o professor perguntou para mim se eu fazia luzes do cabelo, mas perguntou sério. Eu falei, isso aqui é a idade. Ele falou, mas a idade, a luz natural, né? É luz natural. Não acreditou, não. Pensou que eu punha luz no cabelo. Aí que você falou de Sócrates, eu lembrei assim, uma curiosidade. Assim, porque, lembrando assim, como que às vezes na programação a gente tem que ser engenhoso, né? Esses dias você foi contar como é que vocês resolveram um BO lá usando Python, né? E uma coisa que sempre me fascinou ao programar é, às vezes, você ser engenhoso, você arquitetar alguma coisa para resolver um problema que talvez tivesse outro caminho, mas você não conhece, você resolve. Então, eu quero contar uma curiosidade. Quando eu dei aula no Senac, bem nos primórdios de internet, começando na internet, eu tinha uma rede de computadores com 20 computadores.
E aí eu fucei, achei alguns protótipos, olhei, fucei, e usava Visual Basic ainda a linguagem, Visual Basic, não era nem .NET, era o Visual Basic 5.0 e 4.0, e eu queria fazer um sistema de bate-papo. Naquela época era muito famoso o bate-papo do Terra, bate-papo do UOL, bate-papo do BOL, nem sei se ainda existem esses serviços de bate-papo hoje. Com ICQ. Aí, eu lembro do ICQ. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Aí eu tinha 21 computadores, um era do professor e 20 máquinas. Olha só, cara, a pseudo-gambiarra. Eu fui lá na máquina principal do professor, criei uma pasta no Windows e compartilhei essa pasta. Era muito mais fácil você compartilhar uma pasta com a rede inteira, né, Flávio? Do que hoje, com um monte de camada de segurança. Você compartilhava a rede inteira, sabia que estava todo mundo via. Sem senha, sem nada. Hoje dá trabalho. Hoje dá mais trabalho. E aí, eu desenvolvi um aplicativo que eu configurava máquina por máquina num arquivo .ini, nem se usa mais isso, arquivo .ini, que cada máquina tinha um nome, micro 1, micro 2, micro 3, até o micro 20. Isso dentro do que eu desenvolvi em Visual Basic. E, basicamente, o que o programa, tinha um programa servidor ali na minha máquina, e o programa cliente, ele ia lá naquela pasta compartilhada, que estava hardcode lá no meu código, e olhava um arquivo TXT, trazia esse arquivo TXT e exibia. E quando alguém conversava, eu dava um F-write para o arquivo TXT. Eu adicionava lá no arquivo TXT. Então, assim, era uma gambiarra que eu construí ali um esquema de bate-papo, gravando só em arquivos TXT. Nem lembro mais, acho que depois que eu fechava o programa, ele apagava o arquivo, zerava para não ficar lixo, né, para as próximas. Mas era assim, uma coisa engenhosa que eu fiz. Eu usei aí conhecimentos de rede, conhecimento de sistema operacional, que eu estou gravando um arquivo. Não usei banco de dados. Só arquivos textos. TXT. Poderia ter feito em banco? Poderia. Por que você não fez? Porque eu não quis fazer, porque não tem TXT. Podia ter feito em banco, né? Mas era mais. E na época, cara, a gente utilizava banco de dados Access. Eu não tinha facilidade de meter um MySQL rodando na máquina. Então, o caminho do TXT foi muito mais engenhoso ali. E aí é um cuidado, que isso vem muito com a experiência, o Flávio sabe muito bem disso, de você tomar a decisão de qual caminho você vai seguir, tá? E lembrando, gente, eu gosto muito de reforçar isso com todo mundo. Olha só, quando eu comecei, era meio que era obrigatório você virar programador, depois você virar um analista, depois um gerente de projeto. Era meio que obrigatório isso. Hoje não tem essa parada, não. Aqui, no curso, você tem que saber programar, você tem que saber redes, você tem que passar nas provas. É isso aí mesmo, o Vitor falou, salvar separado por tabulação. Exatamente. Você pode salvar isso dentro de um campo do banco de dados, Vitor. Mas voltando. Hoje, não necessariamente você precisa seguir essa escadinha. Eu passei por isso. Eu primeiro fui programador, tudo, mexi com Oracle, muito tempo. Hoje, muita gente se forma e vai ser gerente de projeto. Muita gente se forma, vai trabalhar com interface, com experiência do usuário. Nós estamos desenvolvendo uns projetos lá agora que o ponto mais importante é a experiência do usuário. Que eu quero que quando o cliente do nosso produto ali pega o aplicativo do celular, que ele não tenha dúvidas do caminho que ele vai seguir, onde ele vai clicar, que tela que ele vai entrar. Né? Então, é o ponto mais importante. E aí, todo esse conhecimento que a gente vai trazendo, e eu faço muita questão desde o início desse trabalho que a gente faz com as aulas online, é de misturar todo mundo, de tudo quanto é período, é justamente expor vocês, né, a esses conceitos, porque nunca é isolado. Nunca redes é só redes. Nunca sistema operacional é só isso. A gente separa de forma didática. Cara, isso aí é uma bolha só. Você cai aí para trabalhar com isso, você cai na floresta e no deserto, é tudo misturado. Você tem que fazer uma salada de tudo isso aí e você precisa entregar o software rodando no final. Esse é o objetivo. O objetivo do projeto é entregar o software rodando ali. Então, a gente tem que parar para pensar que
primeiro, às vezes vocês veem conceitos complexos. Aqui, durante a formação, é imprescindível você passar por esses conceitos. Vai ter uma área ou outra que você vai gostar mais, vai gostar menos, né? Mas durante a formação é obrigatório passar, e muitas vezes depois você se especializa, né? Ah, mas programador é melhor, gerente de projeto é melhor. Não interessa, não quer dizer que um ganha mais, o outro ganha menos. Não, você vai escolher o seu papel, pode ser o seu perfil. E eu já trabalhei com times que o cara, ele iniciou como programador, virou analista, não gostou, voltou a ser programador. Tem tanto programador que é excelente, aí você fala, nossa, o cara é tão bom, vou promover ele a gerente de projeto. Aí você matou o profissional. Não gosta de falar com os outros, não gosta de documentar nada, ele gosta de programar. Então o papel dele é programar. Então, é um cuidado, né? Mas sempre, 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 a gente vai ter esse monte de conceitos misturados, que de forma didática a gente separa, né? Mas para facilitar o estudo mesmo, né? Para facilitar isso, né, para não misturar. Mas quando vai para ali para a profissão mesmo no dia a dia, aquilo, né, aparece para você de forma toda misturada ali, e você acaba, se você não tiver um pouco de noção de cada uma das vertentes, vamos falar assim, do mundo da computação, às vezes você fica meio perdido, né? Às vezes você fica meio perdido. Ô Flávio, vamos falar um pouquinho, como é que é seu tempo hoje? A gente vai até 8h15, 8h20, né? Isso. Vamos falar um pouquinho, então, que a gente comentou aqui 3 conceitos importantes, né, de redes, que é o conceito de protocolo, falamos do TCP/IP, do UDP, do ICMP. Falamos de servidores, a máquina que oferece algum tipo de serviço, dei um exemplo aqui de uma máquina, e falamos das portas de conexão. Tá? Só para a gente detalhar um pouco mais, nós citamos alguns servidores. Eu vou citar mais alguns aqui. Por exemplo, eu tenho um servidor de arquivos, né, um serviço, um protocolo, que é o FTP, que é o File Transfer Protocol. Porta 21, né, Flávio? Porta 21, 2021, viu? 2021, obrigado. São duas. Né? E do mesmo jeito que eu tenho HTTP e eu tenho HTTPS, o que vai acontecer aqui, Flávio? Eu tenho o FTP e o... FTPS, né? E tem também o SFTP, que é o FTP dentro do SSH. Isso. Tem esse aqui você também. Usa o SSH para fazer a cópia dos dados aí. Exato. Aí eu tenho, então, aqui o FTP. Eu tenho também 2 protocolos utilizados para e-mail. Eu tenho o protocolo POP3. O POP significa Post Office Protocol. 110, né, Flávio? Faz tempo. Porta 110, padrão. 110. E eu tenho um outro protocolo de envio, que é o SMTP, que é o Send Mail Transfer Protocol. 25, Flávio? 25, tradicional, né? Tradicional, mas, 25. Mas hoje a gente usa a 587, né? Isso. Inclusive criptografada, né? Ou também ainda pode ser a 465, que ela roda em cima de SSL. Tá? 587. Então a 465 é criptografada. Só que aí, olha a curiosidade, Flávio. Eu acho que nós temos aqui 41 pessoas na sala. Eu acho que poucos aqui, atualmente, configuraram um Outlook da vida local na máquina, porque a maioria das pessoas usa um serviço de e-mail online. Webmail. Então, assim, né, quase ninguém vai configurar, mas quando você vai configurar, você pode utilizar, você precisa configurar o endereço do serviço POP3, do SMTP. Como é que chama aquele outro protocolo de e-mail, Flávio, que é uma alternativa? É o IMAP. IMAP. 447? Eu acho que é 447. Aqui o Vitor até falou aqui, ó, ele falou que usa muito a porta 465 para o serviço de e-mail. Então, assim, uma pessoa, provavelmente ele, né, já configurou aí, né, Vitor?
Porque e olha a curiosidade, pode ser, eu não sei se é isso que o Vitor faz, mas às vezes você vai configurar uma classe dentro do Java para enviar e-mail, ou do Python, etc., que você tem que apontar para um servidor e para uma porta específica. E às vezes o programador vai descobrir que o servidor funciona, o servidor de e-mail para envio, funciona naquela porta específica. Agora, eu já trabalhei bastante com servidor de e-mail. Pois não, Vitor, pode falar, cara. Já configurei muito para disparo de e-mail, usando ali ferramentas tipo Mautic, disparando via código mesmo, e já quebrei a cabeça, porque mandava solicitação para o servidor e ele sempre recusava. Só que eu estava usando tipo porta 80 padrão. E aí não ia de jeito nenhum, passei tipo, umas 2 semanas sem saber por que ele não ia. Aí quando eu descobri que e-mail era diferente de outra porta, request, aí a vida melhorou. E sempre usei 465 porque quando você não usa SSL, né, no disparo de envio, a maioria das caixas de e-mail recusa, né, Gmail, Outlook, eles já recusam automático ali o seu e-mail, então você perde muita taxa de abertura. Então, sempre utilizei ali SSL junto com DMARC, as autenticações ali de e-mail para conseguir ter taxa de abertura. Porque senão o e-mail bate e volta, ele já nem não chega lá. O que eu ia comentar é que eu trabalhei bastante alguns anos já que eu trabalhei com serviço de e-mail, assim. Cara, você tem que ter um cuidado, porque o Gmail não recebe, na época o Hotmail não recebia os e-mails, aí você tinha que entender por que o Hotmail não recebe, porque você tem que mandar um header a mais, tem que fazer uma configuração, aí você faz tudo isso, ele vai e bloqueia o seu endereço IP, porque você está mandando muito e-mail. Então, assim, você fazer isso sozinho, guerreiro sozinho, é muito complexo, já que hoje a gente tem serviços de e-mail grid distribuídos que você abstrai toda essa preocupação de configuração. Pode falar, Vitor? O que eu fazia para burlar isso aí, Thiago, era usar a proxy. Eu criava vários servidores proxy primeiro para teste, e aí depois que eu configurava tudo, estava tudo certinho, que eu passava para o proxy principal da máquina. E aí eu geralmente eu contratava um IP, uma dessas assim de grid, alguma dessas, para poder disparar. Para poder disparar. Eu consegui fazer uma vez um disparo de 340 mil e-mails no dia, e a taxa de abertura foi ali de 40%, 60%. E não foi detectado que você estava disparando spam? Sim, não era spam, era pessoal cadastrado mesmo, tudo certinho, não caiu no spam. Era uma lista aquecida já de leads, já tinha ali tava tudo. Uma sequência ali, mas esse foi assim, um dos maiores disparos que eu fiz no dia, e rodou muito bem, a taxa maravilhosa de abertura. Excelente. Mesmo sendo uma lista quente, mesmo sendo leads, o pessoal dificulta. Cara, assim, pelo menos na época que eu mexia muito, era complicado. Por exemplo, a gente tem aqui mais ou menos 1.000 alunos aqui do curso de ADS, né? Eu mandava pelo e-mail institucional, da IMES. Aí começou o pessoal não receber, etc. Eu fui lá no Substack, eu já usava para mandar uma newsletter minha, criei um Substack específico. E aí, cara, eu tirei toda essa carga de preocupação, de configuração de entrega, porque eu tinha que quebrar. Eu ia mandar uma mensagem para vocês para avisar de aula, alguma coisa, eu mandava, tipo, 8 e-mails diferentes, 150, 200, como cópia em cada um. É bem chato, né? Por que é chato? Porque muita gente usa para fazer propaganda, para fazer spam, para lista de e-mails, né? Hoje está bem mais difícil de amarrado isso, mas ainda tem, né? O Flávio, o Vitor falou aí um conceito, eu acho que a gente... Vamos falar de mais alguns protocolos aqui, e tem um conceito que é o conceito de proxy. Acho que a gente poderia falar... colocar ele... Assim, só assim, dando mais já que a gente estava falando aí da questão dos e-mails, é muito comum, por exemplo, para as empresas hoje, ter problemas com a emissão de nota fiscal, porque normalmente o que acontece, quando a empresa vai faturar, ela gera a nota, mas ela manda a nota para o e-mail do cliente. A gente mesmo tem... E aí, o que acontece? Se você não tiver com o serviço preparado, que está lá numa whitelist, dizendo que aquele e-mail pode disparar essas notas, rapidinho ele começa aos disparos e já cai no bloqueio.
né? A gente usou durante muito tempo a Local Web como sendo o nosso servidor para envio de e-mails de notas fiscais, porque tem dia que fatura, vamos falar assim, né, o problema é a quantidade de uma vez, né? Tem hora, por exemplo, ele vai lá, fatura 500 notas, e aí transmite as 500. A questão é que naquele instante que está transmitindo 500, ele vai enviar 500 e-mails e aí o servidor que está disparando detecta aquilo como sendo uma avalanche, né? Que está disparando spam. E aí, como é que vocês fizeram? Não, por exemplo, quando a gente tinha problemas por causa disso. Aí a gente contratou a Local Web. Hoje a gente não tem mais também, porque hoje a gente usa o Exchange da Microsoft, e aí quando a gente contrata, aí você já especifica que determinado e-mail é usado para disparar notas fiscais, e aí ele já te entrega tudo isso pronto, é uma dor de cabeça a menos ali para a gente. Mas quando a gente não usava o Exchange, é porque a gente usa um pacote lá, Teams, Exchange, tudo embutido, né? Mas quando a gente não usava, para resolver esse problema porque aí o nosso e-mail não era um servidor contratado assim, aí a gente contratava a Local Web só para ter uma conta de e-mail que conseguisse fazer o disparo de todos eles, sem gerar problema, porque aí tem muito cliente que prefere que a nota chegue no e-mail do que a nota física mesmo, né? Sim. Então, até para alimentar sistema, né? Por conta do sistema, por causa do XML. Então, exatamente isso. É mais a questão, não é nem do DANF da nota, é do XML, que é o principal para vários clientes hoje que fazem uma importação automática, né? Então, está falando do e-mail aí, é muito comum que empresas, às vezes, tenham que contratar serviços de e-mails que são preparados, que têm essa estrutura, permitindo esses disparos aí, sem gerar problemas. E quando você configura um servidor de e-mail manualmente, eu vou falar, isso é muito difícil. É uma das coisas mais chatas que eu já mexi também, foi com servidor de e-mail. Teve uma vez que eu inventei de configurar um send e-mail no Linux, aí logo eu desisti porque dava tudo errado. Não entrega, muito complicado, cara. Servidor de páginas, né, servidor web, é tranquilo, não dá trabalho, HTTP, né, servidor DNS, esses tudo são tranquilos, mas quando fala em servidor de e-mail, eu assim, dos serviços que a gente coloca no servidor aí, eu falar ali assim, nunca mexam com servidor de e-mail, gente, terceiriza esse tipo de serviço, porque ele é extremamente chato de mexer. Muito criterioso. E fora que você tem que ter um armazenamento, você tem que contratar armazenamento, porque aparece de tudo dentro dos e-mails, né? De foto a música tá lá dentro. Sim. Você falou do servidor DNS, nós já comentamos também de DNS numa das aulas aí, que é o Domain Name Server. O serviço mais clássico do Linux, do Unix, era o Bind9. Eu não sei se ainda usa Bind, ou deve ter um outro DNS hoje, né? E basicamente o que esse carinha faz aqui, ele é também um servidor, ou seja, ele provê um serviço, e o que ele faz é muito simples, ele transforma... Pode falar, Flávio. Ele vai eu ia colocar traduzir, né? Ele traduz nomes de domínios. Isso, nomes de domínios em endereços IPs. Porque, olha só, uma curiosidade, nós já falamos, todo site na internet está dentro de um servidor web, com um endereço IP. Só que quando eu vou acessar o Google, eu não lembro do endereço IP, eu digito www.google.com. Aí, o que acontece? A minha conexão de internet, que é provida pela Algar, por exemplo, ela tem ali uma configuração de um servidor DNS, que basicamente ele vai lá no DNS e pergunta, aonde que está hospedado esse site que se chama Google? Aí ele fala, lá no endereço IP tal. Aí a conexão, né, devolve isso para a camada aqui, e a conexão vai lá e busca essa página. Então, o DNS, ele traduz nome de domínio em endereço IP. E você pode ter um DNS dentro da sua rede corporativa. Eu
O Flávio, por exemplo, na empresa que ele trabalha, ele pode configurar um DNS lá dentro e ele coloca um nome de arquivos. Aí quando você vai lá no seu Windows, escreve arquivos lá no navegador do Windows Explorer, ele vai procurar aquela máquina que se chama arquivos na rede. Pode criar uma máquina chamada financeiro. Né? No caso nosso é assim, né, que vocês fazem. Então, isso, você pode configurar localmente, né? Pode falar, Flávio. Eu ia dizer que em alguns casos, alguns tipos de serviço, vou citar aqui o Active Directory do Windows, que é o AD, que é um serviço aí, pessoal, que para as empresas, para quem tem uma rede de computador um pouco maior, é extremamente importante, apesar desse serviço do AD também existir no Linux, mas aí o que acontece? Uma das premissas para esse tipo de serviço rodar é que você tenha um servidor de DNS interno. Então, você tem que ter o DNS para, então, implantar esse tipo de serviço. E aí, o que ele faz? Ele simplesmente consegue dizer para você onde é que estão todos os seus objetos da sua rede. Ah, uma impressora chama IMP01, a outra, aquele computador chama Flávio01. Então, ele identifica o que ele, né, nós vamos chamar aqui de objetos da rede. Então, o DNS é extremamente importante. E é também interessante aqui dizer o seguinte, ó, quando você coloca o endereço de um site no seu browser, você vai acessar, por exemplo, a globo.com. Então, automaticamente, antes que o seu computador direcione os pacotinhos para buscar o site da Globo lá, a primeira coisa que entra em cena é o DNS perguntando lá para o servidor de DNS, ó, aonde está o IP desse endereço aqui, ó? Ou seja, qual o IP desse endereço aqui, globo.com? Isso. Porque quando vai acontecer a navegação para abrir o site ali ele já tem que saber aquele IP. Ele tem que saber o IP daquele nome que você colocou. Então, antes de tudo, acontece aí o servidor de DNS entra em ação. E é assim, gente, né? Não vamos nos estender, não, mas os DNS tem uma que a gente chama de arquitetura em árvore. Então, ele pergunta para o primeiro servidor, onde é que está o endereço globo.com? Se ele não sabe, ele pergunta para o outro que está acima dele, é como se fosse uma hierarquia. E cada um vai até chegar no que a gente chama de espinha dorsal, que é o backbone, né? O backbone. Cada país tem seu backbone que teoricamente conhece todos os serviços daquela localidade. Por exemplo, no Brasil, tem lá o backbone do Brasil, que é Embratel, que teoricamente consegue saber onde está todos os sites que estão no Brasil. Né? Ô Flávio, uma curiosidade sobre isso que você está falando também, que é o seguinte, pelo fato de eu ter uma hierarquia em árvore, uma estrutura em árvore, né, que um servidor pergunta para o próximo, quando eu faço alguma mudança no domínio, existe um prazo para que isso se propague. Isso. Então, por exemplo, se hoje eu estou usando local web, você citou o exemplo aí, a local web para hospedar o site flavio.com.br. Aí eu vou mudar, não estou gostando da local web, eu achei um serviço melhor, mais barato, é de um amigo meu, vou mudar para HostGator. Aí eu pego todos os arquivos, tiro aqui da local web, coloco na HostGator, eu uso o HostGator, inclusive, coloco na HostGator, e aí eu vou lá no registro.br, que é a entidade brasileira que organiza isso, que eu acho que deve ter 30 anos, que custa R$30 por ano esse domínio, né? Domínio, né? O seu domínio que você registra. Você registra, aí eu vou lá e falo, olha, ao invés de você entrar nesse endereço IP, você vai para aquele. Alguns anos atrás, isso levava até, 24 horas. Mas eu percebo que hoje o registro BR, a cada 15 minutos, publica, propaga. Então, hoje está muito mais rápido. Quando o endereço é internacional, pode demorar um pouco mais, porque eu tenho servidores no mundo todo. Né? O Vitor perguntou sobre o Cloudflare. O Cloudflare é um CDN, uma rede de distribuição de conteúdo.
Então, se eu tenho um serviço que ele é usado globalmente, o exemplo que eu tinha comentado, o cara lá do Japão tenta acessar meu site aqui. Só que como tem muita gente brasileira aqui acessando, pode ter uma latência maior. Então, tudo que é conteúdo distribuído, eu posso armazenar num cache, como se fosse um super proxy, né, Flávio? Isso. Assim, eu tô falando, gente, estou falando em linhas gerais, um ponto da Cloudflare, que hoje tem, sei lá, dezenas de serviços, e eu não conheço todos os serviços. Inclusive DNS, inclusive né, DNS. Cloudflare, isso, inclusive DNS, Firewall, tudo isso aí, tá? Né, são tudo. serviços. Mas basicamente é isso, ele é um cache, né, um proxyzão, um cache ali, que vai distribuir globalmente, usando servidores geolocalizados, aquilo ali, né, Flávio? De uma forma mais eficiente. E é engraçado que quando você fala de um site pequeno, você hospeda numa hospedagem pequena, tem um servidorzinho que você coloca tudo junto, banco de dados, etc, etc. Mas à medida que você vai aumentando o uso, e até uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Alguns anos atrás, eu tinha vários sites na internet, eu trabalhei muito com isso. Quando eu via que o servidor não estava aguentando mais, eu tinha que comprar um servidor maior, com mais espaço, com mais memória, com uma rede gigabit, transferir todos os arquivos para o novo servidor, mudar o endereço IP de todos os sites. Aí apontava para o novo servidor. Hoje, com a computação em nuvem, até isso a gente consegue abstrair. Se aquele meu site, que eu montei lá um serviço ali, que está fazendo sucesso, muita gente acessando. O que eu posso fazer? Eu posso, em tempo real, a quente, né, Flávio? Quente, eu posso ir lá e aumentar a memória, aumentar o poder de processamento. Vou jogar mais dinheiro para o Jeff Bezos lá da Amazon, mas eu consigo isso em tempo real. Então, sem baixar a instância. Beleza. Tá rodando, faz rodando. Parar o serviço. Trocar o pneu do carro andando. Eu lembro que um dia a gente estava dando aula lá, falou de instância, o cara perguntou se era instância dos boiadeiros, que tem lá em Ituiutaba, não sei se ainda existe, né? A instância dos boiadeiros. Você falou da instância, eu lembrei. Mas, teve um que falou. Mas é isso, né? Assim, então, a gente vai entendendo que vai evoluindo, vai entrando camadas de abstrações, que a nossa preocupação é menor. A mesma coisa com banco de dados, né? A gente fala de SQL, tem gente que nunca vai digitar uma linha de SQL, porque vai usar um framework que já abstrai todo o SQL, né, através de uma LingQ, uma outra linguagem. Ele gera as cláusulas por background ali, né? Exato. Todas as cláusulas são geradas, mas a pessoa ali em si nunca vai ver os selects, os deletes e updates ali. Ele às vezes vai arrastar umas caixinhas para poder montar. E só que aquilo, geralmente também, quando você usa esse tipo de serviço, você também tem uma opção de escrever o SQL cru, se você quiser. Da mesma forma, então, muitos dos conceitos que a gente apresenta, talvez, acho que a maioria que hoje vai trabalhar, nunca vai precisar configurar um bind. Nunca vai precisar configurar um servidor de MySQL na mão, porque hoje eu consigo entrar numa estrutura de nuvem e um botão eu subo aquele servidor funcionando, né? Muito, muito rapidamente. Mas é interessante a gente conhecer tudo isso aí que acontece por trás, porque às vezes vai te exigir um conhecimento disso daí, né? Só para a gente caminhar aqui para o fechamento, Flávio, eu só quero que a gente fala um pouquinho, e aí eu vou pedir para você apresentar, a questão de firewall, né? Então, assim, antes de você falar, nós falamos aqui de muitos servidores, muitos serviços, portas de conexão. Se eu tenho uma porta, ela pode ser usada para entrar, para sair, para entrar. Então, de que forma que eu posso aumentar a segurança, e aí eu entro já no conceito de segurança da informação, que a gente vai estudar isso aqui numa disciplina, que é autenticação e autorização. Eu autentico, só que eu autorizo, qual que é o seu nível de autorização. Então, começa a entrar mais conceitos nessa salada que nós estamos construindo. Mas dentro disso, eu tenho um conceito que hoje é bem difundido, que é firewall. Firewall é parede corta-fogo. No prédio aqui que eu moro, lá em Uberaba,
que já fui síndico, nós estamos fazendo adequação para os bombeiros. E lá eu tenho a questão das portas corta-fogo, que são portas que a gente utiliza para poder diminuir a propagação de um eventual incêndio dentro de uma estrutura. Esse conceito de firewall originou-se aí, de paredes corta-fogo, paredes de barrar incêndio, né? Agora pode falar, Flávio. Não, mas pode continuar. Não, manda aí. Ó, então, gente, igual o Thiago tá falando, né? Esse firewall, esse conceito, né, de parede corta-fogo aí, ele é essencial para que a gente tenha uma boa segurança, né? Quando se eu tiver que falar assim, para que serve um firewall? Ele serve para prover segurança. E a gente quando a gente fala de segurança da informação, uma das áreas da segurança da informação é a segurança por perímetro. Ou seja, você tem ali sua rede, né? Aí tem o perímetro dela, então ela vai proteger, é como se ela gerasse uma cerca, uma parede ali ao redor da sua rede. Então, é um sistema de segurança que vai atuar como uma barreira entre o que a gente vai chamar aqui de rede confiável, que é a sua rede. A sua rede você tem o domínio sobre ela, então, teoricamente, é uma rede confiável, porque você conhece toda ela, todos os dispositivos que estão ali, e a rede não confiável, que seria, no caso, a internet. Né? Então, a principal funcionalidade seria o quê? É controlar o tráfego entre a sua rede, que é a confiável, e a rede não confiável aí. E aí, quando você fala de controle de tráfego, você vai lembrar que pacotes chegam, né, saem da sua rede, vamos falar assim, e pacotes chegam na sua rede. Lá no meu prédio, né, chega muito pacote da Amazon, e o seu Maurício, que é o zelador que recebe os pacotes. Eu posso chamar ele de firewall, Flávio? Pode, porque se ele controla esses pacotes, ele é o firewall. Beleza. Se ele tem o controle. Pode continuar aí. Mas aí, gente, então o firewall pode fazer o quê? Ele pode permitir a passagem, vamos ser bem simplista aqui, o que ele pode fazer? Ele pode permitir que esses pacotes passem, ou ele pode barrar esses pacotes conforme os critérios de segurança que você estabelecer. Isso, né? Isso. Então, é isso, você vai ter... não significa, se você tem um firewall aqui na sua rede, ela está protegida. Não, se você, aí é que vem esses critérios que você vai estabelecer na sua rede. Se você põe ele simplesmente para deixar passar tudo ou entrar tudo, não adianta. E aí você vai montando esses critérios baseados nos serviços que você tem, baseado nas necessidades que você tem. Né? Então, por exemplo, um dos primeiros serviços que a gente costuma fazer num firewall, vamos supor, na sua rede, é assim, você fala assim, aqui eu vou barrar chegada de todos os pacotes. Então, você vai lá, fala assim, aqui não chega nada. E aí você vai depois liberando os pacotinhos que você precisa. Vamos supor que o pessoal lá na sua rede tem que usar serviços da Receita Federal. Aí você vai lá e fala, o serviço da Receita Federal, os pacotinhos da Receita pode passar. Que funciona na porta tal, que vem do servidor tal, que vem do site tal. Eu posso chegar num nível e liberar, eu já vi redes assim muito fechadas, que era tudo bloqueado de internet, o pessoal ficava só papiando, já anos atrás. Liberava pro cara o site do UOL, porque ele tinha que ver a cotação do dólar, todo dia. Eu lembro dessa história de anos e anos atrás. É exatamente isso aí que o Thiago está falando. Então, depende da política da sua empresa. É claro que, assim, teoricamente, quanto mais apertado for quanto mais, vamos dizer assim, tensionado for essa questão de segurança, onde você vai lá e barra tudo e libera só algumas coisas que são, vamos falar, o essencial, o que realmente precisa, você tem um nível maior de segurança. Tá? Mas a usabilidade pode cair, por isso que é um equilíbrio, né? Exatamente, mas... E aí, não é estático, né, Flávio? A gente está sempre revendo as regras, Você tem que... Exatamente, gente. Se configurou hoje, acabou. Pronto, pus meu firewall, acabou. Resolveu minha vida. Não, gente. Todo dia surgem novas necessidades, são novos acessos, novas ameaças.
E aí você tem sempre que estar ali. Então, por isso que não é estático. Você vai ali, outra coisa também inspecionar o que está passando, o que está saindo. Olhar né? o log. Olhar os logs. O log vai mostrar tudo, né? Tudo isso aí. Então, o Firewall, gente, ele é esse tipo de serviço, ou seja, é uma ferramenta da segurança que vai monitorar, que vai conseguir filtrar esses pacotes, deixar passar o que você libera e barrar o que você não libera, baseado na sua política, tá? Uhum. E aí a gente vai, é como se fosse um porteiro digital, né? Igual, eu fiz a brincadeira aqui do seu Maurício, que é o zelador, ele fica ali intermediando. Isso. Eu queria comentar duas coisas aqui. Primeira, a questão do firewall que você comentou, que a gente pode restringir, né? Tá certo. Eu vou lembrar e já comento. E a Psiquidesa deixou um comentário aqui, Flávio. Pode falar, pode. A empresa onde eu trabalho tem um servidor na Alemanha. E sempre eu vejo uma briga do povo do TI. Hoje, você também é povo do TI a partir de agora, hein, Psiquidesa? Povo do TI. Falando sobre segurança em configurar o DNS devido às regras de privacidade, sempre fico bugado tentando entender. Será que tem a ver com o que vocês estão explicando? Sim, é bem provável que sim, tem a ver com o que a gente está comentando. A questão do servidor, de regras de acesso, regra de firewall, o DNS interno da empresa, eu tenho que cadastrar um novo serviço, né? Então, acredito que sim. É isso aí mesmo. O que mais, Flávio? E o que eu ia falar é que o firewall, ele pode também te fazer alguns outros serviços, às vezes não específico do firewall, que seria controles de acesso. O que eu quero dizer assim, você fazer listas ACL, né? ACLs, né? A gente chama de blacklists ou whitelists ali, onde você pode definir o que é permitido e o que não é, né? E outra questão interessante é que ele vai monitorar essas atividades e você depois pode fazer as análises. Né? Eu lembrei o que eu ia comentar, explicar o que é log, que às vezes alguns não conhecem o conceito de log. Log, gente, em computação é extremamente importante, né? Porque hoje a gente tem log de tudo. A gente tem log do banco de dados, a gente tem log da rede, a gente tem log do firewall, né? Então, a gente tem rotação de log no Linux. Isso. O log rotate. O log rotate. Então, o log é quando você aquilo que aconteceu fica registrado. No caso de firewall, o log registra o tráfego de rede. O tráfego, né? Então, os pacotes saindo e entrando. Quando a gente fala de inspecionar a rede, gente, e aí a gente não falou tanto nisso, mas os pacotes da rede, quando a gente fala lá das camadas, né, da pilha de protocolos, cada protocolo funciona numa camada. E aí a gente tem o que a gente chama de pilha TCP, que isso é dividido em algumas camadas. E aí o que acontece? Aquele pacotinho, de acordo com a camada, ele tem um nome. Se ele estiver lá na primeira camada, que é a camada física e camada a gente vai chamar de link ou camada de controle de acesso aqui, esse pacote vai ter um nome, que normalmente é quadro. E aí né, eu posso olhar o quadro, no caso, o quadro Ethernet, porque a minha placa de rede é uma placa Ethernet, então eu posso olhar ali, o firewall pode registrar. Ou ele pode registrar para mim o pacote numa segunda instância, que é a nível de camada de rede, onde eu vou ter lá, né, os protocolos TCP e UDP bonitinho, aí ele vai chamar datagrama. Então, é uma coisa mais, vamos dizer assim, um pouco mais técnica, mas é possível que a gente consiga visualizar esse pacote em qualquer uma das instâncias, até chegar na última camada, mais acima, que é a de aplicação. E aí ali a gente consegue ver direitinho todo o tráfego de todos os serviços, de todos os acessos, tá? É muito importante, porque às vezes a gente nem sabe que algo está passando na rede.
E aí, somente quando você vai lá e faz uma auditoria, uma análise, né, dessas atividades aí, através dos logs, é que você consegue, né? Porque, teoricamente, o Fire vai fazer o quê? Vai bloquear tentativas de invasão, vai bloquear tráfego suspeito, tudo isso aí, vamos falar, é nativo, teoricamente, já do serviço. Mas, às vezes, tem coisa que a gente não consegue. Agora, gente, só um detalhe, que muita gente, às vezes, fala, ó, instalei o Fire, resolvi meu problema, né? E, por exemplo, o Fire vai deixar passar os serviços essenciais, que são e-mails, que são, né, acessos a sites que são confiáveis, mas, de repente, o cara manda no e-mail lá um phishing scam para capturar o usuário, então, né? Sim. Isso, né, quando a gente fala de segurança, Firewall é só uma das camadas da cebola que a gente vai lembrar ali, que vai nos ajudar a prover a segurança, mas é essencial, tá? Navegar hoje em qualquer internet aí sem um serviço de Firewall é pedir para sofrer uma invasão aí e ter seus dados roubados ou sequestrados, né, alguma coisa assim, né? Hoje eu atuo na coordenação que cuida também de segurança da informação e LGPD. E a gente está agora num desafio crescente, que é o advento da inteligência artificial. E, cara, hoje é muito fácil você se passar por outra pessoa, né? O Flávio, por exemplo, tem um monte de vídeo do Flávio, né? De muitos de vocês também. É possível capturar isso daí, tratar essa imagem e criar aí um simulacro, até capturando o tom de voz do Flávio. Existem serviços da internet que já fazem isso. E o pessoal que é especialista nisso aí, com certeza está bem mais à frente. Então, é um desafio, por exemplo, até para captura de biometria, porque eu posso, por exemplo, interceptar a camada física de hardware da câmera de um smartphone, ou instalo num emulador, intercepto a camada física e desvio ali um vídeo. Eu estou falando aqui bem no sentido hipotético disso aí, né, Flávio? Mas você concorda que é possível, mas né? É possível. É possível e é um caminho que eu exploraria. Se eu fosse um profissional, chamemos de profissional, cuidando disso daí. Então, é um desafio a segurança da informação e muito se engana quem confia só em resposta tecnológica. Porque o cara que confia em resposta tecnológica, eu ligo pro Vitor e falo, ô Vitor, aqui é o Thiago aqui da central de sistema. Cara, deu um BO aqui na sua conta. Confirma aí para mim seu e-mail mesmo. Aí vai levando aquela conversa mole, tudo. Tem gente que simplesmente conta a senha. Eu comentei, dei uma palestra lá esses dias, eu comentei de uma colega que trabalhou comigo na universidade, que ela tinha um caderninho de senhas. Faltou só colocar a capa de um gatinho, né, e escrever caderninho de senhas. Cara, tinha todas as senhas dela lá e ela falava para todo mundo, deixa eu ver no meu caderno a senha. E na primeira gaveta destrancada. Deve ter caído, Thiago. Vitor, eu vi que você levantou a mão aí, vamos tentar responder, porque parece que a conexão do Thiago caiu, né? Uma coisa também de segurança que eu passei recentemente é o IA Inject, né? Que é você injetar prompts com sistemas que utilizam IA. E aí a outra parte de segurança que é bem chatinho de fazer, tem algumas técnicas, algumas ferramentas que eu apliquei, mas bem complicado. Então dá para fazer IA, fazer injeção de prompt em muito serviço, tem muita coisa com IA que é totalmente desprotegido, e coisa que é ligada a outros serviços, né? Tipo, o cara tem uma IA que faz agendamento do calendário dele, então tá ligado com o Google Docs dele, com o Google Agenda dele, e aí também tá ligado no e-mail, e aí faz toda essa parte de engenharia de prompt ali para injetar dentro dos sistemas. Com o advento da IA, né, que veio facilitar a vida nossa aí de, né, resolver vários problemas. Eu hoje mesmo aqui eu estou aqui resolvendo umas questões lá de configurações do sistema
da parte lá da configuração tributária, né, que até falei na última aula, mas eu estou usando a IA aqui e está me ajudando muito, Mas o que acontece é que junto com a IA veio também que ela está ajudando bastante as pessoas que vão para o lado do mal, aí, os hackers que querem praticar invasões, fazer, né, e não só invasões, mas igual o Thiago estava falando aí, hoje com a IA você simula voz, você simula vídeos, então o cuidado que a gente tinha, eu digo que o cuidado que a gente tinha há algum tempo atrás aí, que talvez você tinha que conversar com a pessoa, isso redobrou, porque às vezes você conversa hoje com uma IA achando que é um amigo seu, que é uma pessoa conhecida sua, né? E isso aí a gente está vivendo, vamos falar assim, uma nova fase com relação à segurança. O pessoal da segurança, o pessoal dos cursos estão falando bastante aí sobre essas técnicas que hackers estão usando hoje para burlar sistemas, mas com a IA. Então, essa coisa está bem evoluída mesmo, tá? Tem uma aqui, o Gutenberg Antônio perguntou assim, vocês já ouviram falar da Black Box do IA? Na verdade, eu não ouvi, mas a gente pode pesquisar. Alguém já ouviu aí? Você já ouviu, Vitor? Ou não? Já usei. Já usou? Uma IA que basicamente é um agente que cria interfaces, cria pequenos sistemas. Para coisas simples é útil ali. Não, eu na realidade eu nem conhecia. Mas aqui a gente depois, eu vou até sugerir para o Thiago, vocês já tiveram aula com o Christian, não já? O professor nosso aqui do nosso curso? Ou não? Eu vou sugerir, porque a Tânia está até falando, né? O Christian, ele é especialista, ele é especialista em IA, ele fez vários, né? Inclusive aí, tem até no mestrado, que ele terminou recentemente aí, está envolvendo bastante IA, e é bom a gente até chamar ele para fazer um aulão desses nossos aqui, mas falando mais um pouquinho sobre... ele fez umas palestrazinhas falando sobre prompts, mas eu acho que a nível de segurança hoje a coisa está bem mais drástica aí. Gente, a gente vai ter que encerrar, porque já são praticamente 8h30, né? E aí eu acho que deu para, né, o Thiago, ele mandou um recado aqui, ele mandou a turma aqui, lá onde que ele está em Monte Alegre, a energia caiu, e aí ele não conseguiu conectar novamente. Mas mandou aqui um abraço para vocês aí, né? E segunda que vem a gente retorna, né? A gente retorna aí com nossos aulões, a gente vai ver aí continuar tema, mas eu acho que, igual a gente terminou aqui falando bastante de IA e das questões que a IA está trazendo para a gente hoje, com relação até à segurança, eu vou conversar com o Thiago depois para a gente ver se traz o Christian aqui para conversar com a gente, falar mais um pouquinho sobre a IA, porque é um assunto que a gente não pode deixar de fora hoje, tá? Hoje a gente está vendo que a pessoa do lado aqui de TI hoje que não conseguir assimilar bastante aí essas questões que a IA está trazendo, vai acabar ficando fora do mercado, né? E ela nos ajuda muito, mas é preciso que a gente, né, consiga, então, direcionar isso aí, tá? Professor. Pode falar. Tudo bom? Tudo bem? Prazer. Professor, deixa eu tirar uma dúvida minha. Uhum. A gente vai ter aula de linguagem de programação C? C mesmo é até o Christian, ele tem uma disciplina que, se eu não me engano, é logo não sei qual, na realidade, que módulo que você tá? Você tá no... Linguagem, estou no segundo. Tá no segundo módulo? Uhum. E aí eu pensei que eu ia ter só Python, porque é tão legal, é tão mais fácil, é tão gostoso. Não, mas... Diferente. Esse C aí eu não entendo nada dessa linguagem. Eu Python. Mas é só mesmo... É complicado demais. Eu dei aula de C há muitos anos na faculdade, mas assim... Olha aí, professor, que chance... Então é o senhor mesmo que vai dar aula pra gente, a próxima, faz favor? Mas é assim,
O C, na realidade, ela é interessante para a gente fazer uma migração do algoritmo para uma linguagem computacional. Ela é, assim, chatinha, porque ela é cheia de símbolos, muita coisa a gente tem que escrever com símbolos. Isso. Eu fiquei 2 horas procurando por que tinha dado errado. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Mas, assim, não é que... Hoje, praticamente, quase ninguém vai fazer um programa em C. Normalmente, ela é interessante mais para fins didáticos, há alguns tempos atrás não, até que usava-se mais. Mas para fins didáticos, para a gente ter vamos falar assim, um discernimento melhor em questões de linguagem de programação. Pessoa que programa em C, depois migra para qualquer uma de forma bem tranquila. Mas o senhor dava aula, então quer dizer que isso usava bastante. Olha aí, professor. Hoje normalmente, principalmente com a inteligência artificial, a gente não está... o que está mandando mais no mercado hoje é Python, Java ainda é muito usado. Ai, Java, meu Deus do céu. As linguagens pode só .NET, né? Mas pode só gostar de Python, tudo bem? Vai ter problema nisso? Eu só gosto de Python. Pode, Python é uma das principais linguagens usadas hoje. Então, mas o professor falou que não. O professor falou assim, olha, quem sabe programar em C, faz qualquer coisa. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu vou ter que desaprender Python. Faz qualquer coisa, porque C, ele tem um nível de acesso maior, principalmente quando se fala a nível de máquina. Até vi aqui, o Gabriel colocou, se não me engano, o Arduino usa linguagem C. O Arduino, quando você fala de Arduino, de Raspberry, que são equipamentos que você pode programar para fazer alguns tipos de automação, né? Aí você usa essas linguagens. Por isso que ele quis dizer, quem programa em C, programa... porque alguns tipos de equipamento, alguns PLCs que controlam, que são instalados em indústrias, todos eles têm uma interfacezinha de programação e todos eles normalmente utilizam C, por ser justamente uma linguagem que consegue acessar a nível de máquina, né, a nível, vamos falar de hardware, ter um acesso mais definido, mais controlado. Tá certo? Mas assim, se você não souber, não aprender C, não significa que você não vai programar, não. Tá? As linguagens, C não é considerada linguagem de alto nível, C é linguagem de baixo nível mesmo, que quando a gente diz baixo nível, gente, é linguagem que consegue acessar melhor o hardware, né, a máquina em si. Eu tinha ficado toda feliz, pensado assim, de baixo nível, não preciso nem aprender. O professor está falando... Não, mas significa que, por exemplo, ela consegue acessar máquinas, né, a própria plataforma de hardware, de forma já pronta, vamos falar assim. Enquanto as linguagens de alto nível não têm essas interfaces. Igual falou de um Arduino. Você não vai conseguir, por exemplo, acessar um Arduino usando uma linguagem de alto nível. Agora, tudo depende do que você está pensando. Igual eu estou falando, eu dei aula de C muitos anos e eu trabalho aqui como desenvolvedor e eu não uso C. Eu dei aula de C, assim, consigo fazer muita coisa em C, mas praticamente assim, a nível de mercado, a não ser que você vá trabalhar numa área que envolva mais essa questão de trabalhar com máquinas em si, você não vai precisar de C. Tá? Mas é interessante aprender, pelo menos o basiquinho é interessante, tá? Então tá, se chama o basiquinho, tudo bem, então. Obrigada, professor. Gente, então, é isto. Por hoje, na semana que vem a gente, né, volta aqui no nosso bate-papo, eu vou tentar falar com o Thiago para a gente fazer daquele jeito, tá? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês aí.